Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao 947 de hoje. 947 porque começa todos os dias, aproximadamente às 9h47 da manhã. Para quem não me conhece, pode me chamar de Patrícia ou Pati Zillig, como você preferir. E aqui nós vamos falar sobre o nosso famoso, conhecido Yoga 5K. O que é o Yoga 5K? É como você ganhar mais de R$ 5.000 por mês com aulas de yoga, mas não é só pelo dinheiro, tá, gente? Eu sempre costumo esclarecer isso. Não é só R$ 5.000 porque você quer ficar milionário, nem nada disso. R$ 5.000 é o mínimo para você ter uma vida consistente, com qualidade, para você poder custear sua vida, pagar aluguel, comer bem, poder viajar, poder estudar, poder fazer suas coisas. Aqui não é o objetivo de você ser milionário, você fazer igual pica-pau, né? US$100.000, iate, mulheres, sei lá, como eles faziam. Tô revelando a minha idade aí. Então, aqui o objetivo é de você ter qualidade de vida. E se você não tem dinheiro, geralmente você não tem opções de qualidade de vida. O dinheiro ele é um combustível importante na sua vida para te permitir abrir algumas portas, entre elas você estudar, você fazer algum curso, você viajar, você poder comer as coisas que você quer, você poder se vestir bem. Então, você fazer essas coisas. É necessário, sim, ter dinheiro. Mas preservando a sua qualidade de vida, preservando o estilo de vida que o yoga preconiza. Não adianta nada você ganhar 5, 10, 15, R$ 20.000 por mês com aulas de yoga, ou até mais que isso, e você não ter qualidade de vida. Não praticar yoga, não comer bem, dormir pouco e fazer outras coisas que acontecem. Inclusive, são escolhas que você pode ter que fazer no meio do caminho. Então, vou dar um exemplo aqui antes de entrar no tema. Ontem eu acabei dormindo mais tarde, por uma série de coisas. Ontem teve mentoria também. Inclusive, o tema que eu trouxe hoje tem a ver com a mentoria dos professores de yoga de ontem, da minha mentoria do programa VIP, e eu fui dormir mais tarde, enfim, e aconteceram várias coisas, eu fiquei trabalhando até muito tarde. E aí eu dormi, mas eu não consegui, eu acordei no meio da noite, então não tive uma noite de sono constante. Eu geralmente acordo bem cedo. Quem me acompanha nos stories, acordo umas 5h30, 6 horas. Eu gosto de ir na academia de manhã, depois fazer as coisas, mas hoje eu acordei mais tarde. Por quê? Eu sempre dou privilégio a algumas coisas. Uma delas é sono em dia. Se eu dormir menos que 6 horas, eu vou dormir 5 para ir para academia. Você vai ficar prejudicado porque você vai dormir menos e tudo no seu dia vai sair meio torto. Então, eu dou privilégio sempre para sono. Então, tem aí a sua lista de prioridades. Então, a minha é sono, alimentação, que é o básico, tá? Sono, alimentação, ver se estou hidratada, se bebi água, praticar yoga todo dia, estudar alguma coisa todo dia e, lógico, tem o trabalho, né? Mas isso faz parte da minha rotina. Então, eu começo a ter que tomar decisões entre acordar cedo e fazer musculação, que é algo que eu estou colocando na minha rotina, ou dormir a quantidade de horas o suficiente, eu durmo a quantidade de horas o suficiente. E eu tive que fazer essa escolha alguns anos atrás, entre assumir um personal às 6 da manhã ou às 5h30 da manhã e dormir 6 horas por noite. Eu durmo 6 horas por noite, que é o mínimo, de 6 a 8, tá, gente? 6 é o mínimo, né? Se você dormir menos que isso, eu dormia de 4 horas, 4 horas e meia toda noite durante quase uns 10 anos da minha vida. Não foi só pelo yoga, foi porque eu sou um workaholic em tratamento, que eu não me orgulho disso, mas são escolhas importantes que você vai ter que fazer, que é escolher você, escolher se privilegiar, tá? Então, um mega parênteses aqui, mas vamos lá. Vamos lá que o tema de hoje é um tema bem interessante, que é o seguinte: como você usar o relaxamento ou descontração da maneira correta na sua aula de yoga. Olha só. Quem aí usa descontração, usa relaxamento na sua aula de yoga? Porque tem várias linhas de yoga, tá? Como tem muitas linhas de yoga, tem linhas que usam descontração, de relaxamento, tem linhas que não usam. No programa VIP, a gente está na fase que agora tem duas vertentes, né? O programa. Tem quem não fez formação profissional, tem um módulo que é o módulo 0, que é o módulo base de formação profissional. E nesse módulo, eu sempre começo a como montar uma aula. Então, como montar uma aula de iniciante e uma aula intermediária. Então, a gente está montando a estrutura da aula de iniciantes. E nessa estrutura, ontem estávamos falando exatamente sobre a aula de relaxamento, sobre a parte, né, de relaxamento, a parte de descontração. E, gente, isso é muito importante. Olha só, a parte de descontração e de relaxamento, eu sugiro que você acrescente na sua aula se você não tem, principalmente se for aula experimental, se for aula para iniciantes. Por quê? É um super trunfo na manga, porque é algo que o aluno vai ter, ele vai sair de lá
feliz, alegre, leve com o relaxamento. Por mais que ele tenha feito técnicas que desafiaram ele durante toda a aula, ter uma descontração, pelo menos para quem é aluno iniciante, no final, né? Porque você pode colocar descontração em qualquer momento da aula. Depende dos estilos de aula, do objetivo que você tem com aquela aula. Na aula intermediária, eu geralmente coloco ali, tem uma ordem, e eu coloco as técnicas, e tem um porquê. Eu mudo, às vezes, a ordem da aula. Existem muitas maneiras de você dar aula, heterodoxa, ortodoxa. Mas aqui, falando para aulas de iniciante, eu uso a descontração, eu uso a técnica de relaxamento geralmente no final. E eu uso como aquela última cartada para o aluno sair vendo duende, sabe? Aí o aluno sai feliz da vida. É isso que eu quero causar nesse aluno, principalmente se for aula experimental, gente. A aula experimental, a pessoa tem que sair nas nuvens, tem que sair feliz, radiante. É esse o seu objetivo. Teve um professor de yoga que me falou uma vez: você sabe quando o professor é bom? Quando os alunos saem da aula dando risada, felizes, rindo, sorridentes, com semblante descontraído. Inclusive, é um treino bom. Você pode tirar foto do aluno, falar para o aluno como que a aula influencia. Tira uma foto dele antes dele praticar e tira uma foto dele no final, depois que ele sai da prática. É completamente diferente. É outro ser. E quanto mais você utiliza essa técnica, essa parte da aula tão importante, quanto mais você valoriza, mais o aluno vai fidelizar. A Ananda falou assim, concordo, é um renascimento. A pessoa vai estar ali, é um momento muito especial. Porque o que acontece, gente? Vamos lá. Nós vivemos num mundo com muitas informações. As informações chegam de maneira muito rápida e chegam com uma intensidade muito grande. Então, o volume de informações, o volume de coisas que uma pessoa faz hoje é muito maior do que o volume de coisas que uma pessoa fazia no passado, porque tem acesso a muita coisa hoje. Algumas coisas facilidades, outras nem tanto. Então, antigamente era muito mais simples uma pessoa ser mais focada, porque não tinha tantas poluições visuais, mentais, auditivas. Se você for voltar bastante num tempo, não tinha rádio, não tinha TV, né? Se você for olhar o povo dos Drávidas, onde 5.000 anos atrás, onde Shiva nasceu, o que eles tinham eram instrumentos musicais. E o que acontece? Naquele momento, não tinha tantas distrações como a gente tem hoje. A gente tem muitas distrações. No seu próprio celular, você tem imensas distrações. É WhatsApp, é Telegram, é Instagram, é Facebook. Dentro só do WhatsApp tem grupos de família, de amigos, LinkedIn. Se você tiver também, tem o Slack, que muita gente usa para trabalho. Então tem muitas coisas que apitam no seu celular. Então tem muitas distrações. E aí se você mora perto de algum lugar, estabelecimento, tem ruído, tem muitas distrações que acontecem o tempo todo com você. A tendência de você relaxar menos, você consegue relaxar? Consegue, mas você precisa ali se dedicar mais para você conseguir relaxar. Então, é mais difícil. Tem gente que tem dificuldade com relaxamento, viu? Parece uma coisa tão simples, mas tem gente que tem dificuldade com relaxamento. E você também deve entender esses alunos. Eu conheço 2 professores de yoga, são professores, tá? Já como alunos, eles sempre tiveram dificuldade em relaxamento. Hoje, eles ainda lidam com isso, lógico, de uma maneira mais consciente. Mas eles tinham. Tinha um que toda vez que era o momento de fazer o relaxamento na aula, ele pedia pro professor para ir ao banheiro. E tinha outra que ela ficava se mexendo as mãos, mexendo os pés. É natural, tem gente que tem dificuldade em relaxar. E então é uma coisa muito importante para a pessoa hoje você ter um momento para ela aprender a relaxar. Isso vai ajudá-la no processo de insônia, vai melhorar uma noite de sono. Você trabalhar relaxamento na sua aula vai ajudar o aluno a ter mais leveza, a eliminar as tensões do corpo, a ele poder sentir mais leve, mais descontraído, mais feliz. E ele vai perceber que aquele momento é dele. Muitas vezes as pessoas fazem muitas coisas no dia a dia e não tem um momento para elas. E você está praticando a sua aula de yoga, né? Mesmo sendo aula de iniciante, que a aula de iniciante ainda não é yoga, né? É uma aula que é introdutória ao yoga, mas a pessoa está dedicando aquele momento, é um momento que você fala assim, você pode falar, esse momento é seu, e esse momento é único. Cara, isso é incrível. E não é
todo mundo que consegue dedicar esse momento. Então, você vai valorizando e a pessoa vai valorizando ainda mais aquele instante. A Nanda falou, eu lido com isso até hoje também, é um exercício para mim. Olha só, a própria Nanda também tem dificuldade de relaxar. Eu, dependendo do dia, às vezes também, porque a técnica de relaxamento é você estar ali presente, né? Presente, você consciente, mas você vai relaxar o seu corpo de maneira consciente, parte por parte. Mas, às vezes, a cabeça está 1.000.000 por hora. Por isso que eu gosto de fazer no final. Por que eu faço no final? Porque primeiro a pessoa vai fazer alguns respiratórios, então vai aprender a respirar melhor, vai aprender como funciona a respiração completa, então vai aprender algumas coisas importantes que às vezes ela nunca teve contato. Aí depois vamos fazer algumas técnicas corporais, tá? Eu ainda não falo sânscrito quando a aula é de iniciante. Quando é aula intermediária, eu falo, né? Na aula intermediária, os asanas. Vou fazer alguns asanas conforme o balanceamento da coluna vertebral. Então, lateroflexão, né? Torções, retroflexões, antroflexões, equilíbrio, invertida. Faz o balanceamento. Por quê? Quando uma pessoa tem, às vezes, dores no corpo, essas dores, elas são ocasionadas, às vezes, por falta de exercício, né? Por falta de fazer técnicas que alongam o corpo. E se você faz o balanceamento, você torce, látero, retro, antroflexão e invertida, você vai trabalhar todas essas questões, o aluno vai trabalhar todo o corpo dele. E se você faz técnicas em pé, sentado e deitado, você vai trabalhar também a força de atração da terra e a influência na circulação sanguínea. Então, por isso que é interessante também ter asanas em pé, sentado e deitado. Lógico, vai variar de aluno a aluno. Hoje eu estava conversando, fazendo uma reunião agora há pouco com uma empresa e eles têm um projeto de yoga e eles falaram, olha, mas eu tenho um aluno cadeirante, eu tenho um funcionário cadeirante. Então, nesse caso, a aula dele vai ser sentado, porque é o que permite, e tá tudo bem. Então, a pessoa vai fazer essas técnicas corporais e ela vai ter contato com a respiração, vai fazer técnicas corporais. O próximo passo agora vai ser ela assimilar tudo o que ela fez. Por isso que a descontração ela é tão importante. A descontração é o momento de assimilação de tudo que o aluno fez antes. Então, eu sugiro que você não pule esse momento, porque se em algum momento, se aconteceu, se o aluno foi mais do que ele podia, porque você orientou para ele, né? Que sempre é importante a professora de yoga orientar. Olha, esforce sem forçar. Você vai até qualquer sinal de respiração acelerada, batimento cardíaco também muito intenso, né? Respiração ofegante, transpiração em excesso. Eu acrescento aqui até desespero, pare a técnica. Você foi num ponto que você não estava preparado hoje. Então, por mais que ele tenha feito tudo isso, ele sentiu algum incômodo em alguma técnica, a técnica de relaxamento de descontração no final, ela vai servir para eliminar tudo isso, para ele assimilar toda a aula e ele tá ali, ele não vai sair só fazendo os asanas, né, as técnicas corporais, ele sai mais leve, porque ele teve um momento de descanso, a gente pode colocar assim, que é um momento que a gente pode colocar descanso. Então, o que a gente pode fazer nessa parte da descontração? Muitas pessoas me perguntam, Paty, quanto tempo eu posso dar uma descontração, né? Como é que funciona isso? Eu dou uma descontração curta, eu dou uma descontração longa? A minha resposta vai depender. Tem aula que, se for uma aula intermediária ou uma aula de avançados, se você tem uma aula de 2 horas, né? Tem uma aula de 2 horas. O que você vai fazer? Você vai pegar essa aula de 2 horas, você pode dedicar um momento maior à descontração, mas não só a descontração, incluindo reprogramação emocional e outras coisas. Tem descontrações que duram até 40, 45 minutos, mas tem um objetivo muito de reprogramação emocional. Vai além dessa questão física, vai além da descontração muscular, né? Às vezes a descontração neuromuscular, vai além de você, né, descontrair essas questões. Você vai trabalhar outras coisas. Tem descontrações mais curtas? Tem. Algumas aulas intermediárias, você pode colocar uma descontração mais curta, se você quiser, de 1, 2 minutos, que é só uma descontração muscular, porque os alunos já estão acostumados, né, a isso, né? Eles já estão, quando eles deitam, eles já entram nesse estado de descontração, para quem já é intermediário ou avançado. Então pode ser feito. Mas eu gosto de dar, via de regra, de 3 a 5 minutos de descontração. Se é muito mais que isso, às vezes a pessoa pode ficar impaciente, se for um aluno iniciante. Muito menos, ele não aproveita. Então pensa aí nesse período de descontração, mais ou menos esse tempo. Essa descontração ela deve ser conduzida dessa maneira, no final da aula, com o objetivo da pessoa absorver tudo que está sendo feito ali durante a aula, tá? As técnicas corporais e tal. E é importante que o aluno esteja confortável. Então, geralmente fazemos aquele famoso, vamos falar o nome do asana aqui,
Porque falando o nome do asana, todo mundo sabe o que é o Shavasana, né? Que é aquela técnica que você fica deitado com o tronco, né? Com a frente do corpo para cima, as costas no solo. Mas tem algumas pessoas que podem não ficar confortáveis deitadas assim. E tudo bem você colocar uma almofada nas costas da pessoa ou embaixo do joelho, se a pessoa tiver, às vezes, uma densidade corporal um pouco maior, acontece, a pessoa for mais fortinha, pode não ser confortável. Coloca ali, o importante é a pessoa estar confortável. Coloca umas almofadas embaixo dos joelhos, algo que dê conforto. O importante é a pessoa estar confortável para fazer o relaxamento. E também ela está também confortável em relação à temperatura. Então, tá frio, tá calor, essas coisas são as principais, né? Ela tá desconfortável, tá frio, tá calor. Então, se ela estiver com frio, ela não vai conseguir relaxar. Se ela estiver com calor, também não. Então, o que eu oriento? Se você der aula presencial, deixa uma mantinha ali do lado. Se você der aula online, pode sugerir para a pessoa pegar uma manta, um cobertor, colocar as meias, né? Enfim, colocar blusa, porque geralmente o corpo esfria, né? Quando você está fazendo uma técnica de descontração, você se deita no Shavasana. E Shavasana, se você for traduzir, eu não costumo falar o nome, tá, gente? Eu sugiro que vocês não falem, não traduzam a palavra Shavasana numa aula, né? Fala, é técnica de você fazer relaxamento. Por quê? Shavasana, quem sabe o que significa Shava aqui? Escreve nos comentários. O que significa Shava? A Gabi falou, postura do cadáver. Aí, Gabi, é isso. Gente, a gente não traduz porque a aula de yoga é uma coisa legal, uma coisa alegre, uma coisa animada. Você quer atrair as pessoas, você não quer repelir. E aí você fala assim, agora vamos para a postura do cadáver. Aí o aluno, tipo, que é isso, né? O aluno vai olhar, tipo... Porque o que você pensa quando você pensa num cadáver? Naturalmente. Às vezes é sem vida, pessoa que já não tem vitalidade, que já foi, que teve algum tipo de problema ali, uma doença, enfim... uma pessoa que não tem saúde. Então, você pode, sem querer, induzir essas coisas para a pessoa e ela ficar desconfortável durante a descontração. Então, eu não traduzo. E, inclusive, a aula de iniciantes, eu não falo sânscrito. Eu falo técnica de descontração. Você vai se deitar de costas para o solo. Eu nem falo Shavasana. E na aula intermediária, eu faço Shavasana, é a técnica que você usa para fazer descontração. Eu não vou traduzir. Não precisa. Porque senão você pode trazer inconscientemente coisas que não são muito legais. E o aluno vai pensar, pô, por que é Shava? Por que é Shavasana? A gente usa esse nome. Pela questão da imobilidade, tá? É pela imobilidade, que a gente vai ficar deitado ali imóvel. Tem outras coisas também, tá? Mas que são um pouco mais aprofundadas. Nós vamos ficar só com essa questão da imobilidade. Tem outras também. Por que Shavasana? Mas uma delas é isso, é pela imobilidade. E geralmente, quando a gente vai dormir ou quando a gente vai ficar deitado para relaxar, o corpo esfria. Então, por isso é legal ter uma mantinha do lado. Mas é por esse motivo. Não é para... Eu sugiro não traduzir, tá? Então, por causa dessa questão, tá? Então, é assim que eu costumo conduzir. Paty, como você falar? Você faz com o aluno fecha os olhos ou não fecha? Eu sempre sugiro para o aluno fechar os olhos na descontração, porque vai aos poucos, eu sempre induzo, e é importante a modulação de voz. A modulação de voz, ela é essencial durante toda a sua aula. Vamos pensar aqui. A Shiva, né? Aqui esse nosso truta aqui, ó, nosso amigo Shiva. Peraí que ele tá enrolado no meio do Japamala, não dá nem para ver o nosso coleguinha Shiva, que é o responsável por nós estarmos aqui. Ele era um bailarino, ele queria aprimorar a sua dança. Então, o que a música, o que a dança que representa, né? Movimento, nuances, né? Nós costumamos falar, essas nuances, elas devem acontecer também com a sua voz. Se você usa o mesmo tom de voz durante toda a sua aula, o que vai acontecer é a aula ficar sem emoção. É o que a gente costuma fazer de falar sobre o perfume do yoga. O que é o perfume do yoga? O perfume é exatamente esse balanço, essas nuances que você vai falando durante a aula. Você vai acrescentando perfumes, acrescentando movimento na sua aula. E a sua voz, ela é um recurso muito importante para incluir também esse perfume, esse movimento. Então, a entonação de voz, ela é importante durante toda a sua aula de yoga, mas ainda é muito mais importante durante a descontração. Quanto mais você consegue modular a sua voz e usá-la a seu favor durante a descontração, isso vai ajudar o seu aluno a aprofundar na descontração, ele ir mais longe, mais profundo. Porque quando você fica muito superficial, você usa uma voz robotizada, o que vai acontecer?
o seu aluno não entra nesse momento de descontração. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas, muitos professores novos, é muito comum pegar e anotar a aula, estruturar a aula, tá? Eu monto algumas aulas, tá? Quando eu quero um objetivo específico, eu vou parar para pensar, tá? Eu tenho uma pasta gigante que tenho muitas aulas montadas, que eu desenho com andromorfos, aqueles bonequinhos de palito, porque eu não sou nada artística, então eu desenho tudo com aqueles desenhos de palito. Então, tem pessoas, mas no começo eu também escrevia a aula, escrevia palavra por palavra, principalmente nas provas, porque eu tinha banca avaliadora. Então, eu tinha que ministrar minha aula de 1 hora de iniciantes em 10 minutos para a banca me avaliar. Então, eu anotava palavra por palavra. E aí, se eu leio palavra por palavra, porque o aluno está com os olhos fechados, né? Então, o aluno está lá com os olhos fechados. Eu falei, então tá, o aluno está com o olho fechado, eu posso ler, né? Se você ler, o que vai acontecer? A sua espontaneidade vai sumir. Por mais que você seja aquele ator, aquele intérprete, você já até estudou, às vezes, artes cênicas, não é natural. O que significa decorar? Decor vem de decoração, do coração, né? Vem do seu coração. Então, quanto mais natural você é, melhor. O que eu geralmente costumo fazer? Eu anoto, às vezes, alguns tópicos que eu quero, né? Então, eu tenho livros também que têm descontrações, que eu uso, às vezes, como referência. Eu amo descontração, tá? É uma parte da aula que, se deixar, eu dou uma descontração enorme. E tem a descontração da cachoeira, da gota de orvalho, tem a descontração da praia, tem a descontração que as mãos viram mãos massageadoras, tem muitos tipos de descontração que você pode colocar. E são inúmeras as possibilidades, né? O que vale é a sua criatividade. Do som do coração, entrar no seu coração como se fosse uma caverna, do encontro com o seu mestre interior. Tem muitos tipos de descontração que você pode usar. E a sua própria vivência de vida nas suas aventuras aí com a natureza, principalmente, vai te dar mais, não argumento, mas vai te dar mais material para que você monte as suas descontrações. Então, não se feche em apenas um tipo de descontração. Você pode, sim, agregar muito com as suas experiências. Vou dar um exemplo. Eu fiz uma viagem que foi muito incrível, que nós fizemos uma trilha. E nessa trilha, a gente foi para uma cachoeira. E quando a gente chegou naquela cachoeira, tava um dia assim com um pouquinho de garoa, mas um dia quente, tava bem bonito. E nós começamos, naturalmente, eram todos praticantes de yoga. Na época eu já era professora, não lembro, acho que eu já era. E nós tivemos a necessidade, falamos, nossa, aqui vamos vocalizar o Om. E a gente começou a vocalizar o Om contínuo na cachoeira. Era uma cena linda e o sol tava batendo na cachoeira, formou ali uma luz natural incrível. Aquela foi uma vivência insana, assim, foi uma vivência única para mim. E eu uso isso como um treino de descontração. Eu agreguei essa imagem, que ela é tão nítida na minha memória, em treinamento de descontração, até no treinamento de meditação eu já usei. Então, você pode, sim, mesclar as suas experiências e fazer com que, trazer isso para o conceito de descontração. E isso vai fazer com que a sua aula sempre seja diferente. Porque é uma das grandes coisas que os professores sempre me perguntam, que é, Paty, eu acho que a minha aula é sempre igual, eu acho que o meu aluno enjoa da minha aula. Primeiro que aquele aluno faz aula com você 1 ou 2 vezes por semana, às vezes 3. Geralmente é 1 ou 2, né? Tem aluno que faz 3, tem aluno que faz 5, mas geralmente é 1 ou 2. Ele não está enjoado porque ele faz 1 ou 2 aulas. Agora, se você dá sempre a mesma aula e você ministra 10 aulas na semana, talvez você tenha enjoado da sua aula. Mas o mais importante é, a aula ela não deve ser montada sempre da mesma maneira. Ela deve ser montada com o objetivo daquele aluno conquistar aquela transformação que ele quer. Então, são aulas diferentes, conforme o público que você tem. Por mais que você queira ministrar aquela mesma aula, às vezes não se encaixa com o público. Então, você pode ter planejado uma descontração incrível e você chegou lá e a turma estava com uma outra vibe. E exigiu que você mudasse todo o seu planejamento de aula, inclusive da descontração. Isso acontece, tá, gente? Então, esse poder de adaptação, ele é necessário. Pode ser que você tenha programado uma descontração curta e você veja ali os seus alunos ou o seu aluno está cansado e precisa repor as energias. Então, talvez seja interessante você dar uma descontração mais longa naquele dia para ele. Então, quanto mais você ministra a aula, mais você vai criando ali argumentos, vai criando métodos de descontração diferentes e pode proporcionar isso para os seus alunos. E isso vai deixar a sua aula muito rica, vai deixar a sua aula com esses nuances. E lógico, se você agregar isso com o timbre de voz, melhor. Porque se você fala sempre
a mesma modulação. Se você lê, a sua modulação vai ser meio robotizada. Se você não lê, mas você às vezes não fala de coração, não vivencia aquilo, a sua voz também pode não sair faltando alguma coisa. Sabe quando falta o conteúdo ali, falta alguma coisa, não é vivenciada, não falta emoção na voz? Na verdade, falta emoção. Então, o que você tem, o que eu sugiro que você sempre faça? Primeira coisa, para você ter emoção na voz em toda a sua aula, inclusive na descontração, é necessário que você pratique todo dia. Então, pratique a yoga todo dia. Se você quer melhorar a sua aula de yoga como professor ou como professora de yoga, a primeira coisa é você praticar, você vivenciar. É muito mais nítido quando alguém fala sobre alguma coisa que ama, que os olhos brilham, quando aquela pessoa pratica. Se a pessoa não pratica, o negócio fica técnico. E técnico é chato, não é yoga, gente. Se for ser técnico, vai fazer qualquer outra coisa. Mas o yoga tem esse perfume, esse movimento. Então, vivencia primeiro e aí depois você aplica com os alunos. Você vai falar com muito mais emoção. E aí a modulação da voz, ela tem que ser uma voz modular para a pessoa entrar no estado de descontração. E quando a pessoa está no estado de descontração, a sua voz também vai ficar ali mais sutil, para que a pessoa aproveite aquele estado de descontração. E quando a pessoa está voltando, você já vai mudando o tom de voz para que ela faça esse retorno da descontração. Eu ensino 4 partes de descontração. 4 partes é a entrada na descontração, a utilização por uma reprogramação positiva, o aviso do retorno e o retorno gradual e efetivo, o retorno de fato, né? Então, eu coloco como 4 partes. E existe uma modulação de voz para cada uma dessas partes, para que o aluno saia. Também não adianta você terminar ríspido. Se você terminar ríspido a descontração, o aluno fica no susto. Também não é legal. Ele tem que voltar lentamente. É como você tá ali despertando alguém. Você não vai chegar chacoalhando a pessoa, você tem que chegar sutilmente, né? E a pessoa vai despertando. É a mesma coisa na descontração, porque a pessoa tem que sair desse estado de descontração com mais energia, com mais vitalidade, com mais felicidade. E ele tem que sair bem, sair sutilmente, sair feliz. Esse que é o nosso objetivo. Mas olha só, a descontração é algo realmente muito poderoso, tá? Não pule. Tente colocar em todas as aulas, por mais que seja mais curto, por mais que você vai ministrar uma aula heterodoxa, né? Que é uma aula que você não precisa seguir todos os angas, todas as partes da aula. Coloque a descontração, que na aula é chamada de Yoga Nidra, né? Tem uma diferença entre Shavasana e Yoga Nidra, que depois também eu expliquei lá, que é um pouco mais intensa aí, que exige mais explicações, mas tem uma diferença entre você só dar um Shavasana e você realmente ministrar o Yoga Nidra. Você deve escolher bem as palavras. E lembra, reprogramação positiva. Use palavras positivas, use palavras que evitem a palavra não. Não, eu dei um exemplo ontem para os meus mentorados. Evite colocar não seja infeliz, seja feliz, né? Então você usa coisas positivas. Você usa coisas que vão fazer a pessoa para o estado de alegria. Então você não vai falar de doença, não vai falar de dor, você vai falar de leveza, vai falar de bem-estar, vai falar de saúde, vai falar dessas coisas que trazem uma sensação mais gostosa e vão reprogramar a mente, as emoções e o corpo daquele aluno que está praticando com você, tá bom? Então, se você quiser realmente encantar o seu prospect quando ele ainda não é aluno, né? E fidelizar o seu aluno, faça com que ele saia de lá sorridente, vendo doente, de tanto que ele saiu feliz ali depois da descontração. Esse é o seu objetivo. Se seu aluno não está saindo sorridente da aula, coloca atenção ali e dá uma descontração mais longa, dá uma descontração mais poderosa, tá? É interessante você até estudar mais sobre tipos de descontração, maneiras de locução, textos, padrões, modelos para você usar como referência, que isso vai te ajudar muito. Muito bem, galera! Espero que tenham curtido o tema de hoje. Amanhã eu volto. Eu coloquei caixinhas de perguntas. Eu vi que teve gente que fez pergunta. Eu já vou lá responder, tá? Então eu vou lá responder para vocês. Eu vou abrir uma nova caixinha de perguntas. Caso vocês tenham algum tema que vocês queiram trazer aqui, eu vejo vocês amanhã às 9h47 da manhã. Um beijo para vocês, ótima quinta. Vejo vocês amanhã às 9h47. Tchau, tchau.